Graças pais, tios e tias, trouxe aqui mais um visual que eu vi na internet essa semana. Gostaria de dar o crédito, mas eu não sei quem foi que criou, mas eu acabei copiando, adaptando do meu jeitinho, porque eu achei muito bonito e também não tinha um esboço. Não sei como essa pessoa que criou fez o uso do visual, porém eu vou, de acordo com o que eu entendi que deva ser feito, eu vou ministrar aqui para vocês, porque eu achei muito bonitinha essa ideia e coloquei o nome dele de Como é o Natal em Sua Casa. Como é, crianças, tios, tias, o Natal na sua casa? Como é? Na sua casa, o Natal é comemorado com algum parente se vestindo de Papai Noel, o Papai Noel passa na rua, alguém do bairro se veste de Papai Noel distribuindo balas, o Papai Noel está em todos os seus enfeites de Natal, as crianças recebem os presentes e ficam achando que foi o Papai Noel quem trouxe. É assim que acontece o Natal lá na sua casa? Ou será que você nem comemora o Natal? Tem gente que nem comemora. A gente prefere comemorar, mas o certo é comemorar com o verdadeiro significado dele. O significado é esse? Papai Noel, o tal do bom velhinho que traz presente para todas as crianças do mundo. Esse velhinho é versátil, hein? E rico, né? Porque dá presente para todas as crianças do mundo, tem que ser trilionário. Ou será que na sua casa o Natal é apenas comemorado assim com enfeites, uns pisca-piscas, uma guirlanda na porta, uma árvore de Natal pequenininha, ou quem sabe até uma grandona? E os enfeites da sua árvore são o quê? Renas voadoras, duendes fabricantes de brinquedos, bichinhos que tem a ver com o Papai Noel, imagenzinhas do Papai Noel, anjos, sinos, bolas. O que tem na sua árvore de Natal aí na sua casa? Como é que você enfeita a sua árvore? O cristão pode fazer uma árvore de Natal sem problema nenhum. Eu tenho uma aqui em casa, esse ano minha filha quis uma grande, né? Coisa de criança. Mas a gente tem que se lembrar que a nossa árvore não pode ter Papai Noel, não pode ter rena voadora, não pode ter duende, porque a gente não crê nessas coisas. Esses misticismos não fazem parte da nossa rotina. A gente pode colocar umas bolinhas, tem um monte de lenda a respeito do Natal, coisas não comprovadas, que a gente prefere nem colocar em questão, colocar na pauta, né, criançada? Porque a Bíblia nos ensina a reter o que é bom. Enfeitar a casa é bom, celebrar o Natal é bom, alegrar nossas crianças é bom, então isso a gente retém, tá bom? O importante é não esquecer o verdadeiro significado do Natal. Na sua casa, como é que é? Vocês apenas trocam presentes? Enchem o pé da árvore de presente, fazem aquele amigo oculto com a família, amigo secreto, né? Um tira um parente aqui, o outro tira o outro ali. Uma forma de todo mundo sair feliz, todo mundo ganhar algo de presente e não precisar comprar para todo mundo. Então, é uma forma da gente confraternizar, brincar, sorrir, se alegrar. Ou fazer uma festa. Muitas vezes as pessoas nem creem em Cristo. Existem partes do mundo que comemoram o Natal apenas pela beleza dos seus enfeites e da época, dessa estação, dessa festa toda, mas nem são cristãos, como lá no Japão virou moda agora o Natal estilo Nova York, né? Eles americanizaram, importaram isso ali da América, porém eles não creem em Jesus. Os japoneses são, em sua maioria, budistas, eles gostaram da beleza da festa, porém nós sabemos que o verdadeiro significado do Natal não é nada disso. Presentes a gente pode trocar sim, por que não? O importante é não ser consumista, o importante é alegrar o coração dos filhos, dos pais, e a gente se comemorar, se confraternizar. Isso é o que mais importa, certo? Na sua casa, como é? Tem muita comilança, aquela ceia farta, aquela mesa cheia de comidas, de pratos gostosos, todo mundo se farta, se empanturra, come até passar mal, engorda, depois chega a outra semana quer fazer regime, perder peso, né? A família se reúne, junta prato, cada um leva uma coisa gostosa. Ou será que da sua casa nem tem esse hábito, esse costume, né? Porque de repente vocês não têm condições. Existem casas que não tem nada para comer. Tem gente nesse mundo que nem casa tem, quanto mais comida. Então, seria mais legal gastar esse dinheiro todo distribuindo comida, não é? A gente pode comer bem sim, se tem condição, pode se fartar sim, tomando cuidado com a gula, porque a gula é pecado também, né? Crianças lembrem disso. E depois se lembrar de que existem pessoas que não têm nada para comer, né? O Natal, mais do que nunca, é uma época para lembrar de fazer o bem. E não só nessa época, o cristão tem que fazer o bem o tempo todo, tem que viver fazendo boas obras, não que isso vai nos salvar, mas é o exemplo que a gente tem que dar, de lembrar do próximo, tá bom?
O que mais que tem nessa época pra gente ver? O que mais? Na sua casa tem? Acabei de falar. Papai Noel, enfeites, comida. Ih, a comidinha não tá querendo parar aqui, gente. Aqui. Isso. Agora parou. E a gente não pode esquecer, é o verdadeiro significado do Natal, né? As pessoas fazem cantatas, fazem corais, lindos como os anjos fizeram para Jesus quando ele nasceu. Isso é bonito, isso é legal, né? Louvor a Deus, cantatas como os anjos entoaram para Jesus no seu nascimento, louvor e corais, tudo isso é muito bonito, é emocionante, eleva o nosso coração a Deus. Isso é legal, né? Fazer serenata, fazer cantata, tudo isso é bem legal. E lembrar que os anjos louvaram ao Senhor quando ele nasceu, porque não nós, meros seres humanos, não vamos louvar. Isso a gente tem que fazer sim, com toda a certeza. Nós precisamos estar sempre louvando o nome de Deus. Imagina então quando Jesus nasceu, a festa que foi no céu. Este é o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do nosso Salvador, né? Uma moça foi escolhida por ser uma boa cristã, uma bela moça que dava exemplo de conduta e de caráter, e ela foi escolhida, Maria, para dar à luz ao nosso Salvador. Ela trouxe ao mundo Jesus para morrer por nós, nasceu para nós e morreu por nós. Este é o verdadeiro significado do Natal. Isso a gente nunca pode se esquecer, tá bom? Vamos ver aqui quantas coisas a gente colocou no nosso Natal. Olha só. Vamos colocar aqui a Maria também. E vejam quantas coisas costumam ter no nosso Natal. Nós precisamos tirar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não nos edifica. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. É uma lenda que foi criada para o consumismo, para a troca de presentes, para o gasto, para a pessoa se endividar, para as crianças se enganarem. O inimigo criou o Papai Noel para que ele tampasse, escondesse, tirasse do foco o verdadeiro significado do Natal, que é Jesus. Nós não podemos ensinar para as nossas crianças a existência do Papai Noel. É uma lenda, assim como o coelhinho da Páscoa, ele não existe, né? Quem compra os presentes para vocês, crianças, são papai e mamãe. Eles é que se sacrificam para dar para vocês o que vocês precisam, muitas vezes até coisas que nem precisam, né? Podemos sim enfeitar nossa casa, podemos sim celebrar com pratos gostosos, juntar a família, trocar presentes, cantar, fazer coral, né? Isso tudo edifica e eleva. O mais importante é lembrar que o aniversário de Jesus, 25 de dezembro, nem é a verdadeira data de nascimento de Cristo. Nós sabemos que essa foi uma data criada aí para poder substituir uma festa pagã. Os cristãos acabaram aderindo, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Já que está todo mundo falando de Natal, a gente lembra que Natal é o nascimento do nosso Salvador. Portanto, uma coisa bem legal de ter na nossa casa, olha aqui, ó, presépio. Nós cristãos jamais devemos fazer imagens para idolatrarmos. Nós devemos fazer tudo aquilo que é para edificar o nome de Deus. Um presépio não é uma imagem de idolatria, se ninguém vai se ajoelhar na frente dele para poder rezar e pedir quaisquer coisas. O que a gente faz com o presépio é usá-lo de forma didática, de forma pedagógica, para mostrar para as crianças e para todos, né, como foi que se deu a cena do nascimento de Jesus. Uma manjedoura, aqui dentro de um estábulo, em meio aos animais, a palha seca, numa noite fria, nasceu o nosso Salvador, de Maria, que era noiva de José, e eles receberam ali os reis sábios, que foram visitar Jesus, trazer presentes para ele, presentes sagrados, todos simbólicos, né? O ouro, o incenso, a mirra, porque sabiam que Jesus era muito importante. Tinha nascido um rei, o rei menino, o Deus menino, muito importante para toda a história da humanidade. Isso sim nós devemos celebrar. Não percamos esta oportunidade de falar a respeito do nosso Salvador. Olá pessoal, tios e tias, crianças que gostam, que curtem o canal da Tia Michele. Estou aqui hoje para falar do Natal. Estamos todos aí no clima do Natal, preparando a nossa casa, preparando para as férias, preparando nossas ceias, preparando esse ambiente, esse clima tão legal que é do Natal.
mas nós precisamos saber qual é o verdadeiro sentido do Natal. Nós, como cristãos, né, devemos saber o que realmente significa o Natal e como realmente nós devemos comemorar esse Natal. Porque se o Natal significa o nascimento de Cristo, nada mais justo do que nós comemorarmos este grande evento e não qualquer outra coisa que venha querer tomar o brilho do evento do Natal. Nós temos muito a falar dessa data, desse evento, mas vamos começar falando a respeito de uma ministração que é usada com sinos, que é feita com sinos, tá? E eu quero mostrar para vocês esses sinos, mas antes eu preciso dizer que os sinos são símbolos considerados até sagrados por algumas igrejas. E muitas delas, cristãs, utilizam os sinos para se comunicar, tá? Os sinos são presentes nas igrejas católicas, nas igrejas ortodoxas, anglicanas e luteranas. São igrejas que costumam usar o sino em suas torres como uma maneira de se comunicar com os fiéis, podendo marcar o horário dos seus cultos e missas, chamando a população para as suas reuniões, né? E alguns toques diferentes que as pessoas acabam sabendo que um toque significa isso, dois aquilo. Existem então alguns códigos feitos com sinos que servem para se comunicar com as pessoas. A palavra sino vem de signum, do latim, que significa sinal. Então, nada mais justo do que usarmos os sinos para falarmos do sinal da vinda de Cristo. No caso do Natal, é a primeira vinda, foi quando ele veio à Terra pela primeira vez, né? Nós já estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, né, crianças? Mas essa primeira vinda, que acabou originando nesta data, que nós chamamos de Natal, nós então estaremos falando agora para vocês de uma forma bem divertida para as crianças compreenderem, tá? São 5 sinos, cada um com uma cor. Nós usamos muito as cores para comunicar com as crianças, para fazer alguns estudos e ensinamentos. E o primeiro destes sinos é o sino azul, tá? O sino azul, ele toca para nos lembrar que Cristo vivia desde sempre lá no céu e deixou sua glória para viver entre nós, nascendo como um bebezinho pobre e humilde. Então, este sino azul nos lembra que Jesus sempre existiu e vivia ali no céu, ó. Mas deixou toda aquela glória para nascer como um bebezinho em uma família humilde, em um lugar humilde e se tornar um ser humano frágil como nós. Esse é o primeiro sino, tá? E essa mensagem do primeiro sino nós vamos encontrar na Bíblia em João 3,16, que aliás é a mensagem central da Bíblia. João 3,16 é um versículo essencial que todo cristão deveria saber de cor, porque ele resume toda a mensagem da cruz, toda a mensagem da Bíblia. Porque diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único e de uma única espécie, ele era único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de salvação. Resumindo a Bíblia, resumindo a história de Cristo e do plano de salvação de Jesus e de Deus, o que importa é sabermos no mínimo João 3,16. Deus nos amou tanto que deu o seu único filho, o único da espécie, o Filho de Deus, para que morresse por nós, para que a gente não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E é isso que este primeiro sino aqui, ó, está sinalizando, tá? Os sinos sinalizam, eles têm significado, né? Então este primeiro sino nos lembra que Jesus veio ao mundo como um bebezinho. Olha a estrela aqui do Natal, que mostrava onde Jesus estava para que as pessoas que naquela época fossem visitá-lo soubessem onde ele estava. Lembra da estrela guia? Então este sino aqui está falando disso, de como Jesus veio ao mundo para nascer um ser humano como nós e alguns anos depois morrer por nós e nos dar a vida eterna. Vamos ver então o segundo sino? O segundo sino, ó,
é da cor vermelha. As crianças já sabem o que vermelho significa, né? É a roupa do Papai Noel? Não. O vermelho significa e simboliza o sangue de Cristo, derramado aonde, crianças? Na cruz do Calvário. Jesus derramou todo o seu sangue. Todo adulto tem média de 4 a 6 litros de sangue no seu corpo. Então Jesus deve ter derramado na cruz aí os seus 5 litros de sangue por nossa causa. Morreu por nós, se sacrificou por nós para que a gente pudesse ter vida eterna. Derramou todo o seu sangue, ó. E este sino, então, está sinalizando o sacrifício de Cristo. Esse sino, quando toca, nos lembra que ele não só nasceu como um bebezinho simples e humilde lá na manjedoura, mas ele cresceu, viveu uma vida pura, ensinou, curou, batizou pessoas, trouxe todas para o seu reino, e aí ele morreu por todos nós, ó. Este sino lembra o sacrifício de Jesus, tá? Que nos purifica e nos liberta. E essa referência nós vamos encontrar em 2 Coríntios 5, 21. Tá? Em 2 Coríntios 5, 21. E diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, ele nunca pecou, o fez pecado por nós. Ele fez como se fosse o próprio pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça em Deus. Ele nunca pecou, nunca fez nada de errado, mas se colocou no nosso lugar lá na cruz para morrer por nossa causa e nos justificar, nos tornar retos, puros e limpos através do sangue de Jesus. Lembra, crianças, que o sangue de Jesus é como se fosse uma borracha? Como se fosse o sabão, o shampoozinho que deixa o coração limpo? Lembra da musiquinha que fala do sabão? Pois é, o sangue de Jesus é o único sangue que limpa. Esse sangue não mancha, ele não suja, ele não apodrece. É um sangue que tira todo o pecado, toda a maldade do mundo. E isso nos lembra o sino vermelho, que simboliza o sacrifício de Jesus. Este sino nos lembra o sacrifício do nosso Salvador. Vamos ao segundo sino, terceiro sino agora, na verdade. O terceiro sino, então, é o sino dourado, crianças. Olha aqui, ó. O sino dourado. O sino dourado, este quando toca, nos lembra que ele não está morto. Jesus não está morto. Ele nasceu um bebezinho humilde, cresceu uma pessoa humilde, pura e simples, e morreu na cruz sem pecado, sem culpa alguma por nós. Mas ele não está morto. O sino dourado, ó, quando ele toca, ele nos lembra que Jesus ressuscitou, voltou para o céu e lá ele está preparando lugar para nós. Está preparando a cidade santa, lugar com ruas de ouro de cristal, casas de pedras preciosas, onde não precisaremos mais do sol. A própria glória de Deus vai nos iluminar. Olha que coisa linda, criançada. Isso é o que o sino dourado nos faz lembrar, tá? Jesus um dia vai voltar pela segunda vez aqui na terra para buscar aqueles que acreditaram no seu sacrifício, aceitaram o seu sacrifício e viveram uma vida pura de crescimento, de bondade, de boas obras e de comunhão com ele, para um dia morar eternamente no céu sem mais tristeza, dor, morte, pecado, nada disso. Neste lugar não vai entrar pecado. E isso está escrito lá em Apocalipse 22, 17, diz assim, ó: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água viva. Quem é água viva, crianças? É Jesus. Jesus é fonte de água viva, ele é a própria água viva. É uma água que mata toda a sede de uma vez por todas e para sempre. Uma sede que a gente tem de se livrar da morte, do pecado, das tristezas, das dores, das confusões desse mundo. A gente tem essa sede interna e só Jesus pode matar essa sede e essa fome que nós temos de paz e de tranquilidade e de libertação de todas as coisas ruins deste mundo. Então Jesus é a fonte de água viva. Lembra quando ele disse lá para a mulher samaritana? Diz para ela, se você soubesse
para quem você está pedindo água, para quem é que está te pedindo água. Você soubesse quem eu sou, lembra? Porque ela estava tirando água lá do poço, ele veio e pediu água para ela estranhou, ele, o judeu, pedindo água para uma samaritana, porque eles eram inimigos, né? Mas Jesus não tinha essas inimizades, Jesus não estava preocupado com esses rótulos, ele veio para todos, e não somente para os judeus. Então, Jesus é fonte de água viva, e é isso que o sino dourado nos lembra, que ele veio para matar a sede e a fome de todos os famintos, e lá no céu, neste lugar que agora ele está a preparar para nós, ninguém mais terá fome, nem sede, nem dor, nem choro, nem morte, nem nada de coisa ruim ter nesse mundo. Isso nos lembra o sino dourado. Vamos agora ao quarto sino, que é o sino da cor verde. Olha só, a criançada que conhece o plano de salvação já sabe que o verde significa crescimento, porque representa as plantinhas são verdes, as plantinhas crescem e elas precisam de quê para crescer? De água, sol, adubo, assim como nós fisicamente precisamos também de água, sol, comida, né? E espiritualmente nós precisamos também de quê? De água, que é Jesus, de alimento espiritual, que é a palavra dele, né? E também de sol. Jesus é o sol da justiça. Olha como a Bíblia é perfeita. Então pensem, este sino aqui, quando toca, nos lembra que para entrarmos um dia lá no céu, onde Jesus está a nos preparar ruas de ouro, não poderemos ter mais pecado. A gente peca, a gente erra, porque nós somos falhos. Mas quem aceita Jesus e segue uma vida com Ele, todos os dias é purificado, justificado novamente pelo poder do sangue dele, que eu falei que é como se fosse o sabão, a borracha que limpa todo o pecado. Então, para entrar nesse lugar, a gente precisa ter comunhão com Ele. Todos os dias ler a Bíblia, orar, conversar com Deus, fazer boas obras, ajudar o próximo, tentar ser uma pessoa melhor. A gente é cheio de defeito, mas nós devemos seguir tentando ser melhores, para tentar alegrar o coração de Deus. Nós não vamos ter a salvação por merecimento. A gente não merece. Ele vai nos dar, Ele já nos deu de graça. Ele já morreu por nós, já pagou o preço do pecado, mas a gente precisa seguir tentando ser melhor, fazendo tudo aquilo que a palavra dele ensina, tá? E isso é o que o sino verde nos lembra quando ele toca, que nós devemos viver uma vida de crescimento, ou seja, evoluir, tentar ser melhor, não regredir, sempre piorar e falar, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou desse jeito mesmo, eu não vou mudar, ninguém muda minha cabeça. A gente precisa mudar sim, nós devemos evoluir, melhorar, e quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Viu, crianças? Até os pequeninos precisam buscar o Espírito Santo, porque todos pecaram. De qualquer idade, a gente já nasce em pecado e precisamos de Jesus. E a gente vai crescendo fisicamente, também precisa crescer espiritualmente. E isso é o que o sino verde nos lembra, tá? Isso está escrito em Colossenses 3, 17 e 23. E diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos dar o nosso melhor para podermos crescer. A gente tem que procurar estudar a Bíblia o máximo que consegue e colocar em prática aquilo que estuda. Não basta só ler e não obedecer. A gente precisa obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. É a palavra dele. É o manual para a nossa vida. A gente tem que seguir e fazer sempre o melhor, certo? E quando a gente fizer qualquer outra coisa, independente de ser para a igreja, para os pais, para a escola, para o nosso trabalho, sempre a gente busca fazer o melhor, porque é para agradar a Deus. Certo, crianças? E isso está lá em Colossenses. E é o que nos lembra o sino da cor verde, do nosso crescimento, da nossa evolução. Essa sim é uma evolução. Não o homem que evoluiu do macaco, que veio lá do macaco. Isso não. Mas a evolução de tentar ser uma pessoa melhor. Porque se a gente for olhar no geral mesmo,
O homem não tem evoluído, ele está regredindo. A humanidade está cada vez pior. Mas quando nós levamos uma vida em Cristo, a gente tenta cada dia ser um pouquinho melhor. A gente vai tentando cada dia fazer um pouco mais a vontade de Deus. A gente pisa na bola, a gente faz coisa errada, mas a gente pede perdão, a gente se corrige e tenta de novo. Até que Jesus venha e nos liberte dessa nossa natureza pecaminosa, certo? Vamos então agora ao nosso último sino, o quinto e último sino. Olha que cor linda! As meninas gostam de lilás, né? Gostam de rosa e gostam de lilás. Esse aqui então é o sino roxo. O sino roxo nos lembra de uma coisa muito interessante, que as meninas também gostam, até os meninos. A realeza. O que é realeza? É ser então de uma família real. Reis e rainhas, príncipes e princesas, né? As crianças gostam desse tipo de coisa por causa dos contos de fada, mas nós não cremos em fada. Nós cremos em Cristo e Ele é o Rei dos Reis. Ele é o nobre de todos os nobres. E Ele ensinou como é viver uma vida de real nobreza. E não de luxo, de riqueza, de ostentação. Mas a nobreza de amar o próximo, de dividir o que tem. Isso é a verdadeira nobreza. Não se achar que tem sangue azul e que é melhor que ninguém. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Só Cristo foi o melhor de todos, né? Porque Ele é perfeito. Foi um homem perfeito, continua sendo perfeito e será eternamente. A cor roxa, então, lembra, significa, simboliza realeza, tá bom? E quando ele toca, quando este sino toca, ele nos lembra que Jesus está no céu, no seu trono, com sua coroa, preparando um reino para nós, porém, ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar aqueles que levaram uma vida de cristão, uma vida com Cristo, dando exemplo, fazendo bem, e lá nós reinaremos com Ele. Pensa, crianças, meninos e meninas que gostam de histórias de príncipes e princesas, todos vocês já são príncipes e princesas, e lá no reino de Deus, cada um de nós nós todos teremos a nossa própria coroa. Todos receberemos de Deus a nossa coroa. Todos aqueles que vencerem as batalhas desse mundo, que permanecerem firmes com Cristo até o fim, receberão uma coroa e reinaremos com Ele. Nós reinaremos com Jesus lá no céu. E é isso que simboliza este sino, tá? E isso está escrito em Tessalonicenses 4:16. Diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que já morreram, vovô, vovó, bisavô, tataravô, nossos antepassados e todo aquele povo da época da Idade Média, da época da Bíblia, nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Todo esse povo está aguardando a volta de Cristo, descansando nas sepulturas e serão ressuscitados primeiro. E depois nós também seremos levados ao céu junto com eles, todos os que são salvos. Tá bom? Os que não estiveram com Cristo durante toda a vida, infelizmente ressuscitarão para a condenação, não para a salvação. E infelizmente muitos na história fizeram tudo que era errado e infelizmente não vão poder entrar no céu, porque no céu não entra pecado, né, crianças? Porém, aqueles que obedeceram à palavra de Deus, mesmo cometendo seus pecados, porque todo mundo peca, mas sempre se redimindo, buscando o perdão de Jesus, tentando se melhorar, estes ressuscitarão primeiro e iremos todos para o céu. E diz assim, ó: depois nós, o que ficarmos vivos, porque alguns, ou melhor, muitos, estarão vivos quando Jesus voltar. Eu espero estar viva e nem experimentar a morte. Já pensou que legal? A volta de Jesus está cada vez mais próxima, então nós temos mais chance ainda de sermos a geração que vai assistir vivo, de pé, a volta de Jesus. E diz assim:
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, os que já morreram e vão ressuscitar com a volta de Jesus, e nós que ficamos vivos até a volta dele, a encontrar o Senhor nos ares. Olha, quem tem vontade de voar, quem sonhar em flutuar, Jesus vai nos fazer voar nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Entraremos no seu reino. Ele vai dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai, entrem. A ceia está posta. Vai ter um grande banquete para receber aqueles que estavam preparados para morar no céu, um lugar onde não vai entrar pecado. Vocês vão pensar, tia Michele, o que essa mensagem tem a ver com o Natal? Tudo. Esta é a verdadeira mensagem do Natal. Dia 25 de dezembro nem é a verdadeira data que Jesus nasceu. Foi uma data que criaram aí, que adaptaram. Era uma outra coisa que se comemorava. E eles colocaram o significado como se fosse o do nascimento de Jesus, porque os novos cristãos queriam continuar comemorando aquela data, e eles então aproveitaram e juntaram as duas coisas. Né? Aí muitos cristãos acham, então se a data não é verdadeira, nós não devemos comemorar porque é uma mentira. Não, nós devemos aproveitar que criaram uma data para comemorar o nascimento de Jesus. Nós vamos perder essa oportunidade? De jeito nenhum. A gente só não vai colocar o Papai Noel no lugar de Cristo, porque a festa é de Jesus. E essa mensagem fala sim de Natal, porque esse é o verdadeiro significado do Natal, que Jesus veio ao mundo, morreu por nós, nasceu e morreu por nós, ressuscitou, está vivinho lá no céu, preparando o lugar para todos nós, né? E em breve estaremos com ele, juntinho com ele, na nova terra que ele tem preparado para nós. Novos céus e uma nova terra. Esta é a mensagem que estes sinos trazem para nós. Se sinos simbolizam sinal, então prestem atenção nestes sinais. Jesus está às portas. E diz um hino que fala perfeitamente sobre isso. E eu vou cantar rapidinho para vocês, para a gente encerrar, porque ele fala bem assim, ó. Vocês já conhecem bem, é um hino bem antigo da época cristã, e fala assim, ó. Deus enviou, olha que fofo o bebezinho, seu filho amado para morrer, olha aí, para nos salvar e perdoar. Perdoar o que, crianças? Nosso pecado. Na cruz morreu, olha, Jesus morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. O túmulo está vazio, ele não está lá. Jesus ressuscitou. É o único túmulo que está vazio. A única pessoa que morreu, mas venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou, voltou para o céu, está junto com o Pai a preparar lugar para nós. E esse hino continua dizendo assim, ó. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, não tenho medo, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Gostaram? Esta é a mensagem de Natal. Jesus nasceu aqui nesta terra, numa família humilde, não importa qual foi a data, o que importa é que ele nasceu da Virgem Maria, criado pelo seu pai José, cresceu e viveu uma vida pura, morreu na cruz por todos nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas a história não acaba aí, ele vai voltar. Beijo para vocês. Crianças, tios e tias de todo o Brasil, quem sabe até de fora, no sino desse vídeo vai chegar, e desejo para todos vocês um Feliz Natal. Um Natal não somente com fartura, com comidas e presentes, mas com muito amor de verdade no coração, por suas famílias e não somente por aqueles que têm o seu próprio sangue, mas pelo próximo.
Não esqueçamos de fazer o bem, de fazer caridade, de lembrar dos outros, não encher só a própria pancinha, esquecer que está cheio de gente morrendo de fome por aí, tá bom? Vamos fazer o bem, porque Jesus vai voltar e não vai demorar. Um Feliz Natal para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo!